Bom, pessoal, então a gente continua falando aí da análise de circuitos utilizando a transformada de Laplace, né, como ferramenta para facilitar o nosso trabalho com as equações do circuito, né? Então, para que a gente possa resolver as equações diferenciais ordinárias, né, que vão aparecer no circuito de maneira mais simplificada e também fazendo uso de todos os métodos que a gente já conhece aí, desde o trabalho lá com circuitos resistivos. Então, hoje a gente continua discutindo o uso dessa ferramenta, só que com um problema um pouquinho mais, vamos dizer assim, complicado, né? O circuito aí um pouco mais de detalhes, envolvendo inclusive indutância mútua, né? Mas a gente vai ver aqui que, na mesma forma, esse método vai permitir que a gente obtenha, né, as grandezas, né, possa determinar grandezas para circuitos que parecem um pouco mais complicados, mas que na prática vão demandar o mesmo esforço da gente, né, para trabalhar com eles. Então, a gente tem esse circuito aqui, né, para trabalhar e, como vocês podem ver, esse circuito, ele tem aqui um acoplamento magnético, né, entre dois. São dois circuitos isolados, né? Então eu tenho esse circuito aqui, que seria um circuito RLC, né? Depois que essa chave abriu, mas eu tenho aqui um acoplamento magnético, né, entre esses dois indutores. Então esse segundo circuito aqui, lado direito, ele pode vamos dizer assim, se comunicar com o primeiro circuito do lado esquerdo via esse acoplamento magnético, né? Então, se as correntes aqui começarem a variar, eu vou induzir uma tensão via indutância mútua nesse indutor aqui, que por sua vez vai gerar uma variação de corrente devido a essa tensão induzida. E aí essa corrente aqui vai começar a circular, né? Mesmo não tendo nenhuma fonte de energia aqui, eu vou poder transferir energia desse circuito aqui para esse circuito aqui, né? Então, isso aqui é um circuito relativamente simples, né, com indutância mútua, mas isso aqui exemplifica muito bem aplicações aí que vocês conhecem, como, por exemplo, transferência de energia sem fio, até, vamos dizer assim, até a própria, isso aqui tem relação, inclusive, com a própria transmissão de sinais sem fio, né, porque você pode modelar, né, em algumas situações antenas, né, bom, não exatamente, né, mas os fenômenos físicos, né, que você pode associar a uma transmissão de onda eletromagnética também vão ter similaridades do ponto de vista matemático, né, com esse. Então você pode fazer alguns paralelos também nessa situação. Mas aqui, isso aqui vocês podem entender como sendo uma transferência aí de energia sem fio, né, por indutância mútua. Então isso aqui pode ser carregamento aí da bateria do seu celular, carregamento sem fio, ou pode ser também a aqueles fogões que você tem o aquecimento via indução, né? Que é exatamente o mesmo. Você tem um indutor, passa uma corrente e aí você coloca um material em cima, né? Que consegue, no qual você consegue induzir, né, correntes. Você vai induzir, obviamente, uma tensão, e aquela tensão vai gerar correntes naquele material que vai esquentar, né,
o metal. Então, mesmo princípio similar, né? Ok, então vamos ver como é que a gente pode trabalhar com esse circuito aqui, né? Fazendo uso aí da transformada de Laplace. Então, primeiramente, né? Vamos ver aqui o que que é pedido aqui para a gente fazer aqui no enunciado do problema, né? Então, é dito aqui o seguinte, essa fonte aqui vale 12 volts, e aí T igual a zero, bom, esse circuito, com essa fonte de 12 volts, né? Esse circuito está em regime estacionário, né? Então, as correntes aqui estão, quer dizer, nessa situação aqui, as correntes aqui estariam com valores constantes, né? Essa corrente 1, e em T igual a zero, esse capacitor vai ser introduzido no circuito, né? E veja que os terminais deles estão em curto, logicamente não tem carga armazenada nele, né? A tensão aqui é zero. E aí ele é inserido no circuito ao a gente fazer a abertura dessa chave. E aí esse circuito vai ter um certo comportamento, né? Depois da introdução desse capacitor. Então ele vai ter um transiente e vai chegar numa resposta, numa nova resposta estacionária, né? Então estão indicados aqui duas correntes. A corrente 1 aqui do lado esquerdo, a corrente 0 do lado direito. E aí primeiro ponto aqui, né, do item A é determinar essas correntes aí, I 0 e 1, no domínio de Laplace. Ok? Então, vamos aqui ver essa primeira tarefa aí, né? Então, esse circuito tem alguns elementos aí, né? E a primeira coisa que a gente precisa fazer é, vamos definir as nossas referências para tensões e correntes, né? Não existir, onde essas referências não existirem ainda. Então, vamos chamar essa tensão aqui sobre o capacitor, né? De VC. Aqui falta uma polaridade de tensão. Aqui falta a polaridade da tensão da indutância própria, né? Vamos colocar aqui no mesmo sentido da corrente. E aqui também falta a polaridade da indutância própria. E aqui também. Vamos colocar isso aqui. Bom, então veja que todos os elementos aqui já têm um sentido de referência para a corrente e as polaridades. Só está faltando agora a gente colocar aqui as polaridades da indutância mútua. Então, aí já vai a primeira pergunta para vocês, né? Qual é a polaridade da indutância mútua aqui do lado esquerdo? Então, é a polaridade negativa no ponto ou é positiva aqui no ponto? Para esse indutor que está do lado esquerdo aqui. Então, essa polaridade da indutância mútua vai ser mais, menos ou menos, mais? Menos mais. Tá Menos, saindo do ponto lá no de 4 ohms. E zero não tá saindo do ponto ali. então menos está aqui, né? Não é isso? Então, o menos fica aqui em cima, no terminal assinalado pelo ponto. Vou colocar aqui pertinho. E aqui embaixo fica o mais. Por quê? Porque nesse indutor que está aqui, essa corrente zero está apontando, né? No sentido que ela está saindo pelo terminal assinalado pelo ponto. E a regra a convenção do ponto diz que a gente aqui, nesse caso, a gente associa o sinal negativo, né? Da nossa referência de tensão para a tensão induzida pela indutância mútua, como sendo uma polaridade negativa no terminal assinalado pelo ponto, né? Do outro indutor. E aqui? E para o indutor do lado direito?
é mais ou é menos aqui no terminal assinalado pelo ponto? Aí é mais, Então, aqui vai ser porque mais. I1 não está entrando no ponto ali. Então, aqui é mais menos. Então, veja que aqui, né, novamente, a corrente está entrando aqui no terminal assinalado pelo ponto, então tem que ser convenção do ponto, polaridade positiva. Terminal assinalado pelo ponto do outro indutor, né? Então, agora a gente fechou todas as polaridades aí para para esse circuito. E agora a gente vamos começar aqui, né, para facilitar o nosso trabalho, né, a gente vai começar a análise desse circuito aqui diretamente no domínio do tempo, né? Então vamos colocar aqui vamos aplicar aqui as leis de Kirchhoff. Primeiramente a lei de Kirchhoff das tensões, né? Para as duas malhas que a gente tem aqui nesse circuito. Veja que a gente tem uma malha aqui e uma malha aqui, né? Então, qual seria, né? Agora pensando só no domínio do tempo, né? Não no domínio de Laplace ainda, né? Eu quero escrever a lei de Kirchhoff das tensões para essa malha aqui, né? Do circuito da esquerda. Então, qual seria aqui a equação que eu escreveria, né? Lembrando que esse V aqui, né? Isso equivale a 12 volts. Então, qual seria a equação que eu escreveria aí? Fazendo aí sentido horário, né? E saindo aí do lado da fonte de tensão. Qual seria o primeiro termo aí da lei de Kirchhoff das tensões para esse circuito? Menos 12. Então, menos 12, né? É o primeiro termo. O segundo, Mais VC, então, mais VC. Terceiro, mais 10 vezes I1, 10 vezes a corrente 1, lei de Ohm, né? E convenção passiva, sinal positivo. E agora, próximo. mais 2 vezes DI1 DT menos D2 GT. Opa, DI1 tem indutância mútua. Mais 3. dt. Então, Isso. isso é a indutância própria, né? Convenção passiva, corrente na direção da queda de tensão, né? No sinal positivo. Qual é o próximo? Menos, menos 2 D0 DT. Então, a indutância mútua agora, D0 dt, né? Então, isso aqui igual a zero, né? Então, veja que aqui a gente tem, né, uma equação no domínio do tempo, né? Que inclui a indutância, o fator um termo da indutância própria e um termo da indutância mútua, né? E agora vamos pegar, então, essa equação que está aí e passar para o domínio de Laplace, né? Então, como é que a gente poderia passar essa equação aí para o domínio de Laplace? Então, vamos imaginar que eu aplico aqui, vou aplicar a transformada de Laplace dos dois lados dessa equação. A transformada de Laplace de 0 é 0, a integral de 0 vai ser sempre 0. E se eu sair agora aplicando a transformada de Laplace nos termos dessa equação aqui do lado esquerdo, eu vou obter o quê? Que equação eu obtenho aqui do lado esquerdo? Qual seria esse primeiro termo aqui? Se eu fizer a transformada de Laplace de 2, eu tenho o quê? Ou de menos 12? Vou aplicar a transformada de Laplace. Qual é a equação que eu vou obter agora no domínio de Laplace? Então, alguém colocou aí no chat, né? Menos 12 sobre S. Então, o primeiro termo aqui ficaria menos 12 sobre S, né? Ok. Segundo termo.
1 sobre S vezes a capacitância. 1 sobre S vezes a capacitância. Professor, a gente poderia substituir por 1 dividido por S vezes C. S vezes C embaixo, vezes I1, né? É, Ou a gente poderia só deixar o V maiúsculo C. Tem que considerar ele é. como incógnito? Vamos primeiro fazer só, depois a gente faz a impedância. Então, isso aqui seria simplesmente a transformada, né, da tensão do... Vamos colocar o V maiúsculo aqui. Não vou nem colocar o S para facilitar a anotação, para não ficar muito pesado. Então, vamos colocar só o V maiúsculo de C, que seria a transformada da tensão no capacitor, né? Depois a gente faz a substituição aqui com a impedância. Próximo termo. Quem seria o próximo termo aí, galera? Então, 10 vezes a corrente, só que essa corrente agora está no domínio de Laplace, né? Vou colocar o I maiúsculo. Próximo termo. Agora a gente tem que achar a transformada disso aqui, né? Da derivada da função I de t, né? Quem seria a transformada da derivada dessa corrente aí? É S, que multiplica, fica 2 vezes, né? O 2 sai. S, o I1 grandão, menos I1 zero. Exatamente, né? Então isso aqui é a propriedade, né? Ou a transformada operacional. Então toda vez que eu tiver a derivada, né? Isso aqui no domínio de Laplace corresponde a multiplicar a minha função por S e subtrair do valor inicial dela, né? Então tudo isso aqui, essa derivada vai virar isso aqui e só está faltando um termo para a gente terminar aí, né? Vou colocar aqui. Ficaria menos 2. Qual seria o termo que ficaria aqui? Né? A mesma coisa. Então, S vezes a transformada de zero menos o valor de zero no instante zero. Tudo isso aqui igual a zero, né? Então, agora a gente vai poder fazer algumas simplificações aqui, mas, primeiramente, vamos... Duas perguntas aí para você. Quem equivale I1 no instante zero, né? E quem equivale... Quanto vale, né? I0 no instante zero para esse circuito aqui, sabendo que ele está em regime estacionário, né, no instante zero. Então, quem seria I1 e quem seria I0, né? Qual o valor inicial dessa corrente aqui? Qual o valor inicial dessa corrente aqui? Só o instante zero é exatamente quando a chave se abre ali? Ou você está falando zero menos ou zero mais? O instante zero aqui, né? Seria IL de zero menos, se você preferir, né? Que é igual a I1 de zero mais, porque são correntes que estão passando nos indutores, né? Ah, Então, esse aqui zero menos, que é igual a I0 de zero mais. Isso aqui vai ser igual a quanto? 12 dividido por 10, professor. isso. 12 dividido por 10 é que corrente? Tem duas aqui, né? E É, um. e 1. Então, isso aqui vale 1,2 ampere e zero vale quanto? Quanto é que vale zero inicial? Ele vale zero, professor? Tem gente que não tem fonte de tensão nem corrente?
Mas ainda tem outro detalhe, né? Isso não tem nenhuma fonte de tensão em corrente aqui, é verdade. Mas, mesmo não tendo, como eu falei, essa corrente aqui pode ser diferente de zero em algum momento, né? Então tem que ter uma terceira condição aí que você esqueceu de falar, né? Que leva essa corrente de zero a ser zero, né? É a que está em regime estacionário e o indutor curto. Mas que corrente está em. Qual a corrente que está estando em regime estacionário implica que esse circuito aqui vai ter. Que essa corrente zero vai ser zero, né? Bom, a corrente 1, estando em regime estacionário, ela está constante no caso, aí não tem variação de corrente, logo não tem variação de campo magnético no Então, outro indutor. então, é Aí não tem variação de corrente lá também. então é exatamente isso, né? Como essa corrente aqui está constante, né? Se a única fonte de energia que eu tenho nesse circuito do lado esquerdo se essa corrente variar, ela vai induzir uma tensão, e essa tensão, né, esse processo de indução vai transferir a energia desse circuito para esse, né? Então, se essa corrente aqui já está constante, né, a derivada dela é nula. Obviamente, eu não tenho transferência, né? Se essa corrente aqui não varia, não tenho tensão induzida aqui, né? E com o passar do tempo, né, se o circuito está em regime estacionário, se existir alguma corrente inicial aqui, esse resistor já dissipou toda a energia que estava acumulada no campo aqui, né, que tinha sido transferida daqui para cá. Então, de fato, estando essa corrente aqui em constante, por um longo período de tempo, esse circuito aqui é como se fosse um circuito RL de resposta natural, né? Então, toda a energia que porventura estivesse aqui, ela já foi dissipada, e essa corrente aqui vale zero, né? Então, essa corrente aqui, de fato, é zero, né? Vale zero, inicialmente. Ok? Então, aqui, né, agora a gente vai poder, desses termos que a gente tinha aqui nas equações, isso aqui vale zero, isso aqui vai valer 1,2, né? Bom, então vamos reescrever essa expressão aqui, levando em conta isso, que a gente já sabe, né? Então, o primeiro termo aqui vale menos 12 sobre S. Aí agora VC, né? Vamos escrever aqui, né, a impedância do capacitor. Então, a impedância do capacitor é 1 sobre SC, que no caso aqui vai ser 1 sobre 4.000, né? Só que 1 sobre 4.000 é 250, certo? Então, isso aqui vale 250 sobre S ohms, né? Então, a corrente no capacitor, vocês sabem, né? Tem que ser igual à tensão no capacitor dividido pela impedância dele, né? Que significa que a tensão no capacitor é a impedância vezes a corrente. Quando esse capacitor estiver foi inserido no circuito, né, a corrente que vai passar por ele é a mesma corrente 1. Né? Então, essa tensão no capacitor vai poder ser escrita como sendo a impedância dele, né, que é 250 sobre S multiplicado pela corrente. A corrente que passa por ele é a corrente 1. Ok? Então, esse VC aqui a gente já colocou em termos das correntes. E aí, agora vamos simplificar essa outra parte aqui. Então, fica aqui 10 e 1. E aqui, bom, somado, né, com 2S e 1. Esse termo aqui vale 1,2, né? Que foi o que a gente calculou, a corrente inicial em 1. Só um segundo. Pois não. Eu tô em aula, Voltando para alguém batendo aqui na porta. Bom, então, esse primeiro termo aqui, né, 2S1, corresponde a esse produto aqui, né? E agora a gente tem que fazer aqui 2 vezes o valor inicial da corrente, né, dá menos 2,4, né? Então, isso aqui ficaria
Menos 2,4. Então, acabou esse termo aqui. Aqui a gente fica com menos 2s, né? Menos 2s vezes 0. Esse valor inicial de 0 é 0, né? Então, isso aqui a gente iguala a 0, né? Então, essa equação aqui agora está toda em função de 1 e 0, né? Bom, vamos simplificar isso aqui, né? Multiplicando tudo por s. Então, se a gente multiplicar tudo por s, a gente ficaria com menos 12, 250 vezes a corrente 1, 10s vezes a corrente 1, mais 2s ao quadrado, a corrente 1 novamente, menos 2,4 s, né? Menos 2 s ao quadrado, a corrente 0. Isso aqui é igual a 0, né? Então, a gente já tem aí a primeira equação. Vamos só simplificar aqui, deixar em evidência 0 em 1, né? Então, se a gente colocar em evidência aqui, primeiramente a corrente 0, né? E 0 só tem um termo aí, então ficaria menos 2s ao quadrado multiplica 0, né? Esse é o primeiro termo. E aí a gente coloca aqui mais 2s ao quadrado mais 10s mais 250 vezes a corrente 1. E aí os termos independentes, né, que não estão multiplicando nenhuma variável, a gente passa aqui para o lado direito, né? Então ficaria 2,4 S mais 12, né? Confiram aí, pessoal, se isso aí tá... Se não tem nenhum erro, mas deve ser isso aí, né? Então, essa equação aqui, né, é a primeira equação. A gente tem duas incógnitas, né? A gente tem uma equação, falta uma equação agora para a gente poder montar um sistema, né? A segunda equação vai sair dessa malha aqui, né, do lado direito. Então, se a gente aplica novamente aqui, vamos começar do domínio do tempo, né? Lei de Kirchhoff das tensões aí do lado direito. Qual seria a equação que eu escreveria para essa malha aqui, né? Saindo daqui e fazendo percurso horário. Digo aí. Qual seria o primeiro termo aqui? Seria 4, professor, vezes d0 dt. Então, a indutância própria, 4d0 dt, sendo Isso. que corrente na direção da queda da tensão, né? Sinal positivo aqui. Convenção passiva. Ainda a indutância mútua, por causa da conversão passiva, vai ser aumento de tensão, então é negativo. Aí vai ser 2 di1 dt. Ok. Somado com a do resistor lá, que é 50 vezes 0. Então, aqui fecha a malha. Isso aqui igual a 0, né? Então, novamente, agora a gente vai passar isso aí para o domínio de Laplace. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Da mesma maneira, né? Então, isso aqui, 4 S vezes I0, né? Menos o valor inicial de I0. Aqui, menos 2 S o valor, a transformada de 1, menos o valor inicial de 1. Somado com 50 e 0, isso aqui igual a 0, né? Bom, esses valores iniciais a gente já sabe, né? Então, daqui a gente ficaria com... Esse primeiro termo aqui sobraria só 4s vezes 0. Aí ficaria menos 2s e 1, né?
Novamente aqui o valor inicial da corrente vai aparecer, então isso aqui a gente vai ficar com mais 2,4, né? Mais 50 e 0, isso aqui igual a 0, né? Então aqui a gente pode novamente colocar em evidência aqui as correntes, né? Então aqui ficaria 4S mais 50 vezes 0, menos 2S vezes 1. E aí o termo independente a gente passa para o lado direito aqui da equação, menos 2,4. Então aqui a nossa equação número 2 é essa daí, né? Então veja que agora no domínio de Laplace eu já tenho essa equação aqui, a equação número 1, que a gente achou da primeira malha. E a gente já tem agora a equação número 2, que a gente achou aí na segunda malha. Então, com essas duas equações, agora a gente pode determinar I0 e 1. Certo? Que é o que a gente deseja fazer aí para esse circuito. Então, vamos ver isso aqui, né? Vamos resolver esse sistema aqui, mas vamos resolver no Júpiter, né? Deixa eu só ver aqui. Bom, então vou vir aqui, né? Vou definir as minhas variáveis. A corrente 0, a corrente e 1. Vou colocar aqui. A corrente 0, a corrente 1 e nosso sistema de equações, né? Então veja que a primeira equação que a gente tinha, menos 2s ao quadrado, que multiplica 0, aí 2s ao quadrado mais 10 mais 250, que é o que a gente tem aqui, né? Menos 2s ao quadrado que multiplica 0, 2s ao quadrado mais 10 mais 250 vezes 1, igual a 2,4s mais 12. Então a primeira equação está aqui e a segunda essa daqui, né? 4s mais 50 vezes 0, menos 2s vezes 1, igual a menos 2,4. Então, tá aqui as duas equações, né? Um sistema linear, né? Nessa variável s. E isso aqui a gente resolve, né? Como resolve qualquer sistema linear. Com a única diferença que a gente tem uma expressão que depende dessa variável s, né? Bom, então se a gente rodar isso aqui, resolver esse sistema, a gente obtém isso aqui, né? Então, primeiramente, né, o que vocês devem notar, né, que aqui nós temos duas correntes, né? Veja que aqui o denominador está a terceira, né? É um polinômio de grau 3. Significa que a resposta desse circuito, né, está associada a uma equação diferencial, né, de ordem 3. E isso é esperado, né? Por que isso aqui é esperado? Porque o circuito tem 3 elementos independentes, né, armazenadores de energia. Então tem esse capacitor que pode armazenar energia, esse indutor e esse indutor. Esses dois indutores são elementos independentes, né? Então eles estão inclusive em circuitos diferentes. Então nessa situação aqui, né, com esse acoplamento magnético, esses indutores aqui da maneira que eles estão, né, a gente tem 3 elementos independentes aí podendo armazenar energia, que significa que a gente deve esperar uma equação diferencial de ordem 3, né? Então, uma ordem a mais que a equação diferencial do circuito RLC, que a gente conhece. Mas aqui a gente vai resolver da mesma maneira, né? Independente da ordem que a gente tem para a equação, né? O procedimento é sempre o mesmo. Então, até aqui a gente já encontrou essas correntes. O último passo para a gente achar, se a gente quiser achá-las no domínio do tempo, né? Seria fazer a transformada inversa.
que a gente pode fazer aqui mais para frente, mas primeiramente, né, a gente chama atenção para isso. Outra coisa que dá para chamar atenção, né, que esses denominadores aqui, na verdade, são idênticos, né, só não está simplificado, mas se você pega isso aqui, né, e divide por 5, esse denominador aqui dessa corrente, né, I1. Se você dividir isso aqui por 5, né, isso aqui vai ficar com 1, isso aqui vai ficar 35, isso aqui vai ficar 375 e isso aqui vai ficar 3.125, né? Só dividir tudo isso aqui por 5. Então, de fato, essa equação aqui, né, se você dividir o numerador e o denominador por 5, né, você simplifica e você fica com essas duas correntes com o mesmo denominador, né? Alguma dúvida, pessoal, até aqui que a gente fez? Pode falar. Professor, se eu fosse desenhar esse circuito no domínio de Laplace, eu teria que adicionar uma fonte de tensão em série com aquele indutor 2 Henry, não é isso? Sim. Inclusive, isso você vê aqui nas equações, né? Que as equações aqui no domínio de Laplace, veja que tem menos 2,4 aqui, ó. Então, se você fizesse isso aqui é uma tensão transformada, né? Isso aqui é uma tensão, isso aqui é uma tensão no domínio de Laplace, né? Isso aqui é uma tensão, então isso aqui tem que ser uma tensão também, né? Menos 2,4. Então, você teria que, na hora de transformar isso aqui para o domínio de Laplace, adicionar essa fonte, né, que seria a fonte associada à corrente inicial aqui no indutor desse lado, e ainda teria que adicionar uma nova indutância aqui, que seria a indutância mútua, né? Então, apareceria aqui e aqui, né, ao invés de uma indutância, duas, né? Porque você teria a indutância própria e a indutância mútua, né? Só que a indutância mútua, obviamente, ela dependeria da corrente no outro circuito. Então, assim, em termos de diagrama, não faz muito sentido você adicionar. Por isso que aqui a gente fez partindo do domínio do tempo, né? Para ficar mais claro, porque no domínio de... Se você fosse fazer isso aqui no domínio de Laplace, né? Você teria que adicionar um elemento aqui para representar a indutância mútua, só que como a indutância mútua, né? Depende da corrente passando no outro circuito e não nesse, então não faz sentido você colocar um elemento em série aqui, né? Porque no diagrama do circuito indicaria que esse elemento seria percorrido por essa corrente I1. E aí não faz, fica uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Como se você tivesse aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, né? Com todos os elementos aqui atravessados por essa corrente I1 e quando chegasse no último elemento da indutância mútua, ele responde pela corrente zero, né? Então não faz muito sentido. Então por isso que a gente, no caso de quando você tem indutância mútua no circuito, né? Faz mais sentido você escrever as equações no domínio do tempo, como a gente fez aqui, e transformar tudo para o domínio de Laplace, porque se você fizer a conversão para o diagrama, né, do diagrama em si para o domínio de Laplace, aí essa questão da indutância mútua vai confundir você. Mas no caso de, se não tivesse essa indutância mútua aqui, por exemplo, né, aí você poderia sim fazer a conversão do diagrama do circuito, e aí o diagrama do circuito sim teria que ter uma fonte, né? Teria que ter uma fonte aí que seria equivalente, né, a essa situação aqui, né? Então, esse menos aqui que aparece na equação do indutor, né, da derivada, viraria uma fontezinha em série com ele, né? Ou então você poderia fazer isso aqui, né? Pegar isso aqui, fazer a transformação de fonte e coloca uma fonte de corrente em paralelo. Tanto faz. Então, a gente fez isso aí, né? A gente incluiu essa fonte aqui, só que a gente incluiu implicitamente, né? As equações. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma outra dúvida?
Então, quando você está trabalhando com o domínio de Laplace, né, tem dois resultados. Pode falar, Yuri. Professor, o senhor pode tirar uma dúvida, é mais sobre interpretação mesmo da lista. Na letra B e letra C? É melhor deixar para o final, né? Porque Tudo bem. para a gente não perder aqui o foco. A gente se perde aqui. Então deixa para o final aí que a gente discute. Bom, então quando a gente está trabalhando aí no domínio de Laplace, né? Obviamente a gente, como eu falei numa aula passada, né? Essas expressões aqui que estão no domínio de Laplace, do ponto de vista físico, né? Para a gente entender o comportamento, né? Saber como determinada grandeza está se comportando no domínio do tempo, essas expressões aí, elas não, às vezes elas não dizem muito, né? Nesse sentido. Só que existem dois resultados, dois teoremas, né, relacionados à transformada de Laplace, né, que são bastante úteis quando a gente quer analisar condições iniciais e condições finais, certo, de grandezas, mesmo sem precisar, né, mesmo que a gente não pegue as expressões aqui e volte para o domínio do tempo, né, mesmo que a gente não ache as funções do domínio do tempo associadas a essas transformadas, para, em algumas condições, né, de existência de limites, a gente vai poder determinar valores iniciais e valores finais dessas grandezas, né, a partir das expressões das transformadas que a gente determinou no domínio de Laplace, né? Então a gente não precisa ir para o domínio do tempo para poder analisar o valor final e o valor inicial daquela grandeza, né? A gente pode fazer isso utilizando alguns resultados aqui, no caso o teorema do valor inicial e o teorema do valor final, no domínio de Laplace. Ok? Então, por que esses resultados são interessantes, né, de a gente conhecer? Bom, pode chegar numa situação em que você fez os seus cálculos aqui no domínio de Laplace, né, encontrou uma expressão tipo essa daqui, né, I0 de S é isso aqui e 1 de S é isso aqui. Então, se eu quiser ir para o domínio do tempo, eu ainda vou ter um trabalho considerável, né, fazendo aqui expansão em frações parciais para poder achar as transformadas de cada termo das frações, né, etc. Enfim, ainda vou ter um trabalhozinho para até escrever, aqui no caso, né, até poder escrever quem é I0 de t, né. Então, isso ainda me dá um trabalho bastante considerável, né. Só que, né, seria interessante, né, antes de partir para essa primeira parte aqui, saber se isso aqui está realmente correto, né? Se isso aqui está, assim, se essa expressão está correta, né? Será que eu não errei nenhum cálculo anteriormente, né? Será que eu não fiz escrevi nenhuma equação errada lá, aplicando as leis de Kirchhoff, etc, né? Então, uma das formas de a gente checar é justamente por esses teoremas, né? Porque a partir dessa expressão aqui, né, a gente pode determinar pelo teorema do valor inicial, né? Então, se a gente conhece I0 de S, a gente pode determinar quem é I0 de 0 mais, né? Então, esse aqui seria o teorema do valor inicial e o teorema do valor final. A gente pode determinar o valor final de I0, né? No domínio do tempo. Apenas calculando alguns limites envolvendo I0 de S, né? Então, veja que essas duas informações aqui eu obtenho diretamente do diagrama do circuito, né? E essa informação aqui, por exemplo, a gente já viu que a gente sabe, né, da análise que a gente fez do circuito, que I0 de 0 mais tem que ser igual a 0 e 1 de 0 mais é igual a 1,2 ampere, né? Então, essas duas informações a gente já sabe que a gente fez a análise do circuito. Se a gente fizer a análise de regime estacionário depois do chaveamento, né,
Então, vamos ver aqui. Vamos voltar aqui para o circuito para a gente ver o que é que vai acontecer após o chaveamento, né? Então, após o chaveamento, depois que eu fizer o chaveamento, né, esse circuito entrar aqui no transiente, né, no regime transiente, chegar no novo regime estacionário. Quais vão ser aqui os valores finais de quem seria, né, I0 de infinito e quem seria I1 de infinito. Quem seria I1 de infinito aqui? Quando o circuito chegar no regime estacionário aí após o chaveamento. 0, né? Então, I1 de infinito seria 0, porque aqui a gente tem um circuito RLC série, né? Desse lado esquerdo. E aí, obviamente, no regime estacionário, esse capacitor aqui vai estar todo carregado, né? Carregado com a tensão da fonte, não vai ter corrente passando aqui. Então, o indutor se comportando como um curto, o capacitor como um aberto, e essa corrente tem que ser 0, né? Então, o valor final de 1 é 0. E o valor final de 0, obviamente, né? Se 1 é constante também, isso aqui também tem que ser 0. Certo? Então, essas 4 informações aqui, né? Que a gente já conhece do diagrama de circuito, podem ser utilizadas juntamente com os teoremas aí do valor inicial e do valor final, para a gente checar se as expressões que a gente obteve aí para essas correntes no domínio de Laplace, né? Se essas expressões estão corretas, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente poderia aplicar o teorema do valor inicial para checar que essas expressões aqui estão de acordo, né, com o comportamento do circuito em termos do valor inicial, né, que a gente conhece aqui da grandeza. Ou seja, que sabendo que 0 de 0 mais vale 0 e 1 de 0 mais vale 1,2, né, se a gente aplicar o teorema do valor inicial aqui, né, a gente deve confirmar, né, esses dois resultados. Então, o que é que diz o teorema do valor inicial, né? Então, o teorema do valor inicial diz o seguinte: se eu não tiver nenhum impulso, né? Então, obviamente, tem algumas condições, a gente não vai em detalhes nisso, porque está lá explicado na aula, né? Mas se você não tiver nenhum impulso no instante inicial, então você vai poder usar esse teorema, né? E aqui é o caso, né? A gente só tem um degrau de tensão, né? Não tem nenhuma fonte de impulso nesse circuito, então isso aqui, nessas condições aqui, esse teorema vai ser válido, né? O que não quer que o teorema diz, né? Esse valor final, né, que seria o limite da função no domínio do tempo quando t tende a 0, tem que ser igual ao limite, né, de s, que multiplica a transformada dessa função com s tendendo a infinito, né? Então, basicamente, né, se eu pego essa expressão aqui, I0, multiplico por s, né, e faço o limite de s tendendo a infinito, isso aqui tem que convergir para o valor inicial de 0, né, que seria no domínio do tempo, né? Então, o valor inicial de 0 no domínio do tempo é 0. Certo? Para o caso de 1, a mesma coisa. Se eu pego isso aqui, multiplico por s e faço o limite de s tendendo a infinito, isso aqui tem que convergir para o valor inicial de 1. E o valor inicial de 1 a gente conhece, é 1,2. Né? Então, vamos ver aqui se a gente confirma esses resultados. Né? Então, primeiramente, vamos aplicar o teorema do valor inicial para a corrente 0. Veja que aqui eu estou calculando o limite, né, de s vezes 0, com s tendendo a infinito. E aqui embaixo eu tenho o limite de s, que multiplica em 1, com s tendendo a infinito. Né? Então, esses dois casos aqui. Né? Então, vamos ver quais são os valores que eu obtenho fazendo esses cálculos aí. Né? Então, olha que aqui que a gente obteve. Né? Então, para essa expressão de 0, se eu calculo esse limite aqui, o valor desse limite vale 0, que é justamente o valor inicial dessa corrente. E para essa expressão aqui de 1, se eu calcular esse limite, o valor final de 1, ou o valor inicial de 1, desculpe, é 1,2 que a gente tinha calculado anteriormente. Então, essas duas checagens aqui, né, do teorema do valor inicial, indicam que essas duas expressões estão de acordo, né,
com as condições iniciais que a gente tinha para o problema, né? Então, a gente está checando que essas expressões estão corretas, né? Do ponto de vista das condições iniciais que a gente assumiu para o problema. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem, professor. Então, esse é um ponto. O outro ponto seria o teorema do valor final, né? Então, o que é que diz o teorema do valor final? O teorema do valor final diz o seguinte: bom, se eu conhecer a transformada de uma certa função no domínio do tempo, né? Existem também algumas condições para o teorema do valor final, né? Obviamente, essa função tem que ter o limite. Então, essa função f de t não pode ser uma função que não tenha limite, né? Então, se a resposta do meu circuito for, por exemplo, a resposta do circuito que a gente viu na aula passada, né? Que era um circuito, uma função que crescia, né? Então, obviamente, não existe limite para essa função, né? Uma função linear, o limite, essa função diverge, né? Se você fizer TTD é infinito. Então, desde que esse limite exista no domínio do tempo, né? Então, para isso, uma das condições é que essa função f de s, ela pode admitir no máximo, né? Um polo na origem, ou seja, ela pode ter no máximo uma raiz do denominador como sendo zero, né? Então, no máximo, eu posso ter uma raiz igual a zero, né? Se eu tiver mais de uma, ela já não vai... Essa função aqui já não vai ser uma função que tem um limite, né? Bom, mas não vai ser o caso aqui também, né? Essa função que a gente tem aqui, ela está dentro das condições para esse limite existir. Então, de fato, né, se a gente fizer agora o limite de S vezes a transformada com S tendendo para zero agora, né? Isso aqui vai equivaler ao limite da função no tempo com t tendendo a infinito, né? Então, o valor final daquela função. Então, vamos checar aqui, né, novamente. Limite de S vezes zero e limite de S vezes 1, só que agora, ao invés de fazer S tender a infinito, vamos fazer S tender a zero, né? Então, isso aqui tem que ser o valor final das grandezas, né? E como a gente já analisou do circuito, as duas grandezas têm que ter valor final zero, né? Então, vamos ver aqui o que é que acontece. A gente pegar isso aqui, calcular esses limites. 0 e 0, tá vendo? Ou seja, né? Se a gente estivesse resolvendo, quer dizer, a gente está resolvendo o circuito, né? Mas nós obtivemos essas duas expressões aqui. Se a gente quiser checar, né, que essas expressões estão de acordo com o que a gente já conhece do circuito, com o comportamento desse circuito, então a gente pode aplicar esses dois teoremas, né, e checar os valores finais e iniciais das grandezas, né? Então, pelo menos do ponto de vista da condição inicial e da condição final, né, essas expressões estão corretas, né? Então, isso é um indicativo que o que a gente fez no início, né, na resolução do problema, está correto, né? Se não tivesse, poderia ser que a gente encontrasse algum resultado discrepante aqui. Tá? Então, tem esses dois resultados aí que são resultados interessantes, né? E às vezes também porque, né? Por que isso aqui pode ser interessante? Porque você pode estar também interessado, né, no valor final daquela grandeza de qualquer forma, né? Então, você pode ter calculado uma transformada complicada no domínio de Laplace, mas para aquela grandeza em específico, né, pode ser que você não esteja preocupado em saber, né, a função que aquilo ali representa no domínio do tempo. Pode ser que você só queira saber o valor final daquela grandeza. Né? E aí esses teoremas aí vêm ajudar aí nesse sentido, né, que você pode fazer esses cálculos aqui sem determinar valores finais, né, iniciais de grandeza no domínio do tempo, fazendo cálculos no domínio de Laplace. Cálculos de limite. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida? Alguma... Inclusive, eu acho que na lista tem para vocês usarem esses teoremas aí para checarem alguns resultados. Né? Se eu não estou enganado.
Bom, pessoal, então vamos ver aqui, né? Nós já terminamos essas correntes aqui, né? Vamos determinar aqui, né, a tensão no capacitor, né? Então vamos ver aqui como é que a gente poderia determinar, né? Uma vez que a gente conhece I0 e I1, né, no domínio de Laplace, vamos determinar uma grandeza específica. Vamos ver essa tensão aqui no capacitor. Então vamos voltar agora para o circuito e tentar determinar a tensão sobre o capacitor. Então, a tensão do capacitor, a gente já sabe que seria a impedância do capacitor, né? Vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente 1. Então, no caso, essa tensão no capacitor, né, seria exatamente a impedância, que a gente já viu que é 250 sobre S, vezes a corrente 1. Né? Então, isso aqui seria a tensão no capacitor. Escrita aqui no domínio de Laplace em termos da corrente, né, que a gente calculou. Então, veja que aqui, né, a gente pode definir aqui a capacitância, 4 milifarad, e aqui a expressão para a tensão no capacitor. Então, 1 sobre SC, que multiplica a corrente. Então, isso aqui me dá a tensão sobre o capacitor. Né? Então, vamos ver aqui, se a gente rodar isso aqui, o que a gente obtém. Então, veja que a gente obteve isso aqui. Toda essa expressão aqui, esse polinômio aqui no numerador, mais esse polinômio aqui no denominador. Veja que aqui eu tenho ordem 2 no numerador e no denominador eu tenho ordem 4. Né? Então, aqui eu vou ter 4 raízes para esse polinômio aqui no denominador. Certo? Bom, então, a gente tem aqui essa tensão sobre o capacitor, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui com ela, né? Para ver o que a gente pode... Lembrando também, né? Já que a gente tem a expressão no domínio de Laplace, a gente pode testar os teoremas aqui, né? Do valor final e do valor inicial. Então, vamos ver aqui o que a gente sabe inicialmente para essa tensão sobre o capacitor. Então, qual era o valor inicial da tensão no capacitor? Quem era... Nesse circuito aí, quem era VC de 0 mais? Né? E quem é que vai ser VC de infinito? Então, VC de 0 mais era quanto? Alguém falou aí 0 e aqui 12 volts. Então, o capacitor começa com 0, né? E termina com 12 volts, né? Porque quando o circuito entrar em regime, ele vai estar carregado com a tensão da fonte, né? Então, exatamente isso aí que a gente tem. E isso aqui a gente pode checar também na expressão que a gente calculou aqui agora para a tensão, né? Então, vamos fazer aqui o limite. Vamos ver primeiro o teorema do valor inicial, né? Então, se eu colocar o limite de S vezes VC, né? Com S tendendo a infinito. Cadê? Que é o teorema do valor inicial. Vamos ver o que, é que a gente obtém aí, né? 0, tá vendo? Então, tensão inicial no capacitor, 0, que está de acordo. E se eu colocar agora o limite com isso aqui tendendo a 0, isso aqui tem que dar 12, né? Então, essa expressão todinha, com esses valores aqui, tem que convergir para 12, né? Com esse limite, quando eu calcular esse limite. Então, vamos ver aqui, né? 12. Vendo aí? Então, novamente confirmando, né? A utilidade desses teoremas. Então, veja que uma expressão aqui bem feia, né? Com valores aqui, inclusive, bem altos. Mas, ao calcular um limite, né, a gente obtém exatamente o que a gente espera da análise do circuito, né? Pela análise do circuito.
Bom, então vamos pegar essa tensão aqui e ver se a gente determina essa expressão aqui no domínio do tempo, né? Então, para fazer isso, primeiramente a gente tem que achar as raízes desse polinômio aqui, né? O denominador para a gente poder fazer uma expansão em frações parciais aí. Então, as raízes de um polinômio, né? Você pode encontrar facilmente aqui utilizando o NumPy, né? Com essa função aqui, roots. Essa função, se você prover aqui, né? Um array, né? Com os elementos aqui que são os coeficientes do polinômio que você quer, do qual, né? Você quer saber as raízes. Então, se eu quiser saber as raízes desse polinômio aqui, né? No caso desse polinômio aqui inteiro, né? Esse carinha aqui, eu vou ter que colocar, né, todos esses termos. Então, isso aqui seria o termo da potência 4, o termo da potência 3, o termo da potência 2, o termo da potência 1 e o termo da potência 0, né, que seria... Veja que o termo da potência 0 é 0, porque no final das contas, depois que eu multiplicar isso aqui por S, o último termo aqui vai estar multiplicado por S. Então, o termo independente seria 0, né? Então, por isso que isso aqui é 0. Mas essa função, né, simplesmente coloca aqui os coeficientes do polinômio, você roda e aí você tem as raízes. Né? As raízes desse polinômio. Então, é uma função bastante útil, né, nesse sentido. Calculadas as raízes, né, desse polinômio aqui, né, aí agora a gente tem que partir para expansão em frações parciais, né? Então aqui, obviamente, a gente não vai se deter muito tempo com isso, porque a gente tem, vamos dizer assim, pouco tempo essa semana, então tem uma funçãozinha aqui que eu coloquei. Essa função que está aqui é uma função que foi... Bom, eu fiz baseada numa função que já tem no NumPy, mas eu dei uma modificada para ela ficar um pouquinho melhor, né? Porque a função original dava alguns problemas em algumas situações. Essa aqui, para algumas expressões, ela ainda tem alguns problemas, às vezes aparecem, né? Mas ela funciona para a maioria dos casos mais simples, né? Então, nesse caso aqui, né? Veja que a gente tem essas raízes, então o que a gente teria que fazer agora seria, bom, expandir isso aqui, né? Colocar isso aqui em termos das raízes, depois fazer a expansão em frações parciais, toda aquela coisa que vocês já sabem, né? Uma raiz é 0, a outra raiz aqui tem uma raiz real aqui, menos 25, e tem duas raízes complexas, né? Então, aqui ficaria S mais 5 menos 10J vezes S mais 5 mais 10J, né? Então, isso aqui teria alguma coisa aqui, o numerador e esse denominador aqui, para você fazer a expansão em frações parciais. Então, isso aqui é uma função degrau, né? Então, obviamente, quando você fizer essa expansão aqui, isso aqui vai ser um termo que vai ser uma função degrau, U de t. Isso aqui vai ser uma exponencial decrescente, né? Então, vai ter alguma coisa no tempo com esse termo aqui, com essa exponencial decrescente. E esses dois termos aqui, né, vão corresponder a uma resposta subamortecida, né? Então, isso aqui seria alguma coisa do tipo cosseno de ômega. Então, um A mais um B seno de ômega d t. Certo? Então, esse termo aqui, esses dois termos, né, com essas duas raízes complexas, indicam oscilações, né, exponenciais complexas que, no domínio do tempo, vão virar funções senoidais, que são
as respostas que vocês conhecem lá do circuito, a resposta subamortecida do circuito RLC, né? Então, essa tensão no capacitor ela vai ter essas três características, né? Uma característica, um degrau, depois vai ter, esse degrau aqui obviamente vai ser de 12 volts, né? Depois vai ter um termo aqui com uma exponencial e depois vai ter um termo com uma característica subamortecida, né? Isso é o que diz aqui o comportamento de cada uma dessas raízes. E aí, bom, os coeficientes que você vai calcular aqui, a gente já falou, né? Não vai entrar em detalhes porque é apenas cálculo aqui das expansões e frações parciais. Então, eu vou aqui simplesmente pegar essa expressão que eu tenho aqui, né, no SymPy já, e aplicar a função aqui para fazer a expansão, né? A expansão disso aqui. Então, veja que fazendo a expansão, né, a gente tem exatamente o que a gente tinha discutido, né? Então, isso aqui é um degrau de 12. Aqui eu tenho esse 0, se eu dividir isso aqui, obviamente, tudo por em cima e embaixo por 0,04, aqui vai aparecer o 25, né? Então, isso aqui só está com um coeficiente diferente de 1, mas se eu divido tudo por 0,04, aparece 25 aqui. E aqui tem os termos da resposta subamortecida, né? Então, cada um desses termos aqui, você vai lá na tabela, né, de transformadas e acha a transformada correspondente no domínio do tempo, certo? E aí aqui morreu, né, para você achar a função no domínio do tempo. Então, aqui, também para a gente poupar esse tempo, então aqui ficou feio, viu? Deixa eu ver o que... Então, esse aqui é um exemplo, né, de como as coisas aqui numericamente, né, às vezes elas... tá vendo? Então, eu só mudei aqui a precisão dos cálculos, né, e ele não rodou, né, ele só rodou aqui pro 4. E mesmo assim colocou uma coisa extremamente feia aqui. Então, qual o problema dessas funções que tem aqui, né? O problema dessas funções que tem aqui no SymPy é que elas têm algumas instabilidades numéricas, né? Então, dependendo das raízes que você tem que vão aparecer aqui, por exemplo, né, quando ele fizer rodar algum desses algoritmos aí, pode ser que o algoritmo tenha alguma instabilidade, né, alguma imprecisão, e ele simplesmente não dê resposta nenhuma, ou ele trave, né, ou dê alguma coisa muito feia, né, tipo isso aqui, que ele colocou aqui, certo? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, né? Então, por isso que a gente recomenda, né? Aprendam a fazer essa expansão, processo de expansão em frações parciais. Obviamente, a gente tem ferramentas para fazer isso aqui para casos simples, né? Mas em algumas situações, vale mais a pena você simplesmente simplificar um pouco mais as suas expressões, né? Para poder fazer calcular essas expressões de maneira mais, vamos dizer assim, segura, né? Porque esses algoritmos aqui, às vezes, não são tão confiáveis, né? Então, depende da expressão que você tem. Para algumas expressões, eles calculam tranquilamente, para outras, a gente tem uma dificuldade, né? Mas vamos então, né? Pegar esse termo aqui, pegar isso aqui e determinar para essa expansão que a gente tem aqui as expressões de domínio do tempo, né? Diretamente. Então, vamos fazer esse trabalho aqui. E para fazer isso aqui, a gente vai necessitar de algumas transformadas, né? Conhecidas. Então, deixa eu vir aqui na aula. Pronto. Então, essa aqui é a transformada que eu preciso. Então, vou só copiar aqui
Vamos só copiar aqui esse par de transformadas para a gente poder... Ok. Então veja que aqui, né, eu peguei esse par de transformadas aqui, não, então se a gente tiver uma função f de s com isso aqui, né, a transformada no domínio do tempo vai ser essa expressão que está aqui no lado direito, né, que é justamente para esse termo aqui com as raízes complexas, né, para a gente poder trabalhar com esse termo. Esses dois termos, como eu falei, são simples, né, da gente fazer, porque um é o degrau e o outro vai ser a exponencial, né? Então, primeiramente, né, vamos pegar isso aqui que está aqui, e vamos escrever em termos disso aqui, né? Então, se eu pegar essas duas expressões aqui, ó, quem que seria, fizer uma comparação entre essas duas, né? Quem que seria sigma e quem seria ômega? Se eu comparar, e quem seria K, né? E quem seria K conjugado? Aqui eu só estou fazendo o trabalho, né, de olhar uma tabela de transformadas e utilizar a expressão que está naquela tabela para achar a minha transformada inversa, né, que vocês podem fazer, obviamente. Quer dizer, esse é o procedimento padrão, na verdade, né, que a gente faz nesse nível que a gente está trabalhando aqui com a transformada de Laplace. Então, se eu observo essas duas expressões, pessoal, como é que eu poderia escrever os valores aqui de sigma, ômega, K e K conjugado? Alguém falou aí, sigma igual a 5. Então, posso fazer sigma igual a 5, né? Ômega igual a 10. Ok, né? Então, aqui, se eu fizer 5 e 10, vai aparecer 5 e 10 aqui e 5 e menos 10 aqui, né? Beleza. Aí, quem seria K, né? K é o coeficiente que está nesse termo aqui, então K seria menos 7,5 mais 15J, né? Tá aqui. E o conjugado dele é simplesmente menos 7,5 menos 15J, né? Que é o que aparece aqui. Então, veja que isso aqui é exatamente mapeado para, pode ser mapeado para cá se a gente fizer isso aqui, né? Sigma igual a 5, ômega igual a 10 e K igual a isso aqui, né? 7,5 mais 15J. Bom, quem seria a parte real de K, então? A parte real dessa constante K seria menos 7,5, né? E a parte imaginária seria 15, né? Menos 7,5 e 15. Então, aqui agora a gente pode, né, escrever para a função VC de T, né, para tensão no capacitor, quem seria a expressão no domínio do tempo para isso aqui, né? Então, a gente vai agora para a expressão no domínio do tempo que está aqui, né? Então, o primeiro termo é o seguinte, né? A gente vai começar com
duas vezes o seno de ômega t, só que ômega vale 10, né? Então aqui vai ficar duas vezes seno de 10t. Parte imaginária vezes a parte imaginária de K. Então a parte imaginária de K aqui vale 15. Mais duas vezes o cosseno de ômega t. Ômega novamente vale 10. Parte real de K. Parte real de K vale menos 7,5. Então menos 7,5. Tudo isso aqui, né? Multiplicado por exponencial de menos sigma t, né? Sigma vale 5, então isso aqui menos 5t. No final, o de t, né? Que é a função degrau. Então isso aqui, o primeiro termo de VC de t é esse aqui. E aí a gente teria um termo para isso aqui e um termo para isso aqui, né? Só que isso aqui, como a gente sabe, né? Se a gente dividir 0,12, né? Sobre 0,04 S mais 1. Se a gente dividir tudo por 0,04, a gente ficaria com 0,12 dividido por 0,04. E aqui ficaria S mais 25. Né? Então, isso aqui ficaria 120 dividido por... Ou não, 12 dividido por 4, né? Que daria 3, não é isso? Então, ficaria 3S. Então, aqui isso aqui seria equivalente a 3S sobre 25, né? Que daria um exponencial dessa forma aqui, vezes U de t, né? No domínio do tempo. E o último termo aqui seria simplesmente uma função degrau de 12, né? 12 volts. Então, essa seria a nossa expressão, né? Para tensão VC de t. Então, vamos escrever aqui mais bonitinho. Duas vezes 15 vai dar 30. 30 vezes o seno de 10t. 2 vezes menos 7,5 vai dar menos 15, né? Cosseno de 10t. Tudo isso aqui exponencial de menos 5t de t, né? Aí vai sobrar esses outros dois termos aqui. Veja, 3 exponencial de menos 25t U de t mais 12 U de t volts, né? Então, isso aqui é como a tensão se comporta, né? Então, veja a complexidade aqui dessa resposta, né? Tem um termo subamortecido, né? Que é a resposta de segunda ordem que a gente tinha visto lá no circuito da RLC. Tem um termo que decai aqui com exponencial e tem um degrau. Então, ou seja, aumentou a ordem do circuito, aumenta o número de elementos, aumenta a ordem da equação diferencial e aumenta a complexidade das respostas, né? Então, veja se eu substituir t igual a zero aqui, seno dá zero, então esse termo aqui vai dar zero, cosseno vai dar 1, isso aqui vai dar menos 15. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1. E aqui eu tenho 12 mais 3, né? Que é 15. Então, menos 15 mais 15 dá zero. Então, aqui, VC de zero é igual a zero. E VC de infinito, se eu observo essa expressão, né? Quando o t vai para infinito, essa exponencial aqui vai para zero. Essa exponencial aqui vai para zero e vai sobrar só o 12, né? Então, VC de infinito vale 12 volts, que é o que a gente espera. Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem até aí?
Bom, então vamos só colocar essa função aqui, né? Então, ao invés de fazer isso aqui, vamos fazer o seguinte, né? Seria isso, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V rapidinho aqui, para a gente escrever essa expressão. Então, aqui VC, né? Para a gente seria o seguinte, 12, aí exponencial de menos 5, que multiplicaria 30 seno de 10t, menos 15 cosseno de 10t. Então, 30 vezes o seno de 10t, menos 15 o cosseno de 10t, né? Então, aqui está termo subamortecido. Aí, somado com 3 exponencial de menos 25, de menos 25 vezes t, né? Que é o que faltava, né? Então, 12, a resposta subamortecida e a exponencial, né? E aqui, se a gente, tudo multiplicado pela função degrau, né? A função de Heaviside. Então, vamos ver aqui. Olha isso aqui, faltou, teve um erro de sintaxe aqui. Faltou um. Aqui, exponencial de 5 vezes t. Então, um produto aqui. Então, vamos botar aqui essa função para a gente ver. Olha aí o comportamento dela. Então, no domínio do tempo, o capacitor vai se comportar dessa maneira, né? A tensão dele vai subir de 0 aqui para um pouquinho mais de 25. E depois vai cair, oscilando, né? E vai estabilizar aqui, antes de 1 segundo, né? Aproximadamente aqui em 1 segundo, ela já se estabilizou aqui em 12 volts. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, então, para a gente poder fechar aqui, né? A gente pode olhar para esse circuito, né? E vamos ver a simulação, né, desse circuito aqui para ver se isso realmente corresponde ao que acontece, né? Quando a gente tem esse chaveamento aí. Então, vamos colocar aqui. Então, tem um circuito aqui, né, nessa simulação, que está nessa condição, né? Então, veja, condição inicial, esse capacitor aqui está em curto, né? A tensão é 0, não tem corrente passando por ele. E aqui eu tenho uma corrente de 1.2. E aqui eu tenho esse transformador, né? Que está fazendo às vezes aí desse acoplamento magnético, né? Então, eu coloquei aqui os parâmetros desse transformador justamente para exemplificar os parâmetros lá de indutância do circuito, né? Então, os parâmetros que estão aqui são justamente para indicar, né? 2 em Henry desse lado, 4 desse aqui e 2 Henry de indutância mútua aqui. E desse lado só tem esse resistor de 50. Então, veja que quando o circuito está em regime estacionário, né, não tem corrente passando por aqui, como a gente espera, né? Porque não tem, a corrente aqui está constante, não tem tensão induzida desse lado aqui, né? E aí, o que é que acontece se eu abrir a chave aqui, né? Abrir a chave. Então, abrir a chave, olha aí o que é que acontece com a tensão, né? Então, veja só. Se eu for ver aqui, ó, a tensão do capacitor era 0, né? Então, ela não variou instantaneamente. Então, ela subiu, subiu, subiu. Chegou aqui, ó, 25,79. Se a gente voltar aqui para o gráfico, né? Veja que ela subiu 25 ponto alguma coisa aqui, né?
Oscilou uma vez, duas e já chegou praticamente chegou no regime estacionário, né? Então veja aqui. Oscilou uma vez, duas e já chegou no regime estacionário. Então justamente a expressão que a gente calculou aqui, né? A gente vê o comportamento do capacitor na simulação e veja que ele vai para 12 volts aqui, né? No regime estacionário. Exatamente 12 volts. Se a gente deixa rolar novamente a simulação, o capacitor carregou. Não tem mais corrente no circuito, obviamente não tem mais tensão desse lado, a corrente aqui é zero, né? Parou de circular a corrente do lado direito. E o circuito chegou no seu novo regime estacionário. Né? Então isso aqui parece muito parecido com o que a gente viu no circuito no segundo estágio, né? E é parecido, né? Porque esses comportamentos vão aparecer nesses circuitos aqui que tiverem, né? Oscilações sempre ocorrem quando você tem esses elementos que podem trocar energia, né? No circuito. Mas a equação diferencial desse circuito aqui, né? É pelo menos aí, é uma ou duas ordens maior do que a equação diferencial que a gente via no circuito RLC. Né? Então, mesmo assim, a gente ainda conseguiu aplicar as leis de Kirchhoff, ainda conseguiu obter as equações, né, do domínio de Laplace, e ainda conseguiu ir aqui no domínio do tempo, né, e determinar a função correspondente, né, dessa grandeza aí no domínio do tempo. Então, essa é a utilidade, né? Esse é um exemplo da utilidade desse método da transformada de Laplace na análise de circuitos. Então, é exatamente isso aqui. A gente pode pegar circuitos agora que são bem mais complexos do que os circuitos do segundo estágio e a gente pode trabalhar com esses circuitos utilizando o que a gente já sabe, né, as leis de Kirchhoff, mais os métodos que a gente já sabe e, da mesma forma, determinar grandezas e determinar como as grandezas daquele circuito vão se comportar no domínio do tempo, né? E a coisa funciona, né? Como vocês veem aí. Então, independente da ordem do circuito, da equação diferencial, a gente vai conseguir trabalhar com ele. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quiser ver o link aí da simulação do Falstar, depois tem uma olhada aí. Pode checar. Eu vou deixar o link aqui, depois eu vou atualizar o notebook e vou deixar o link no notebook também. Bom, pessoal, então hoje a gente viu, né, além dessas aplicações aí da análise de Laplace, né, para um circuito aí um pouco mais complicado, né, vamos dizer assim, né, envolvendo indutância mútua, que às vezes confunde aí bastante vocês, mas vocês viram que nada de novo aqui, né, apenas aplicando o que a gente já conhece de circuitos, mais o que a gente conhece na transformada de Laplace, a gente consegue trabalhar, né, com circuitos que são mais complicados. E aí, né, esse é o objetivo principal desse estágio, né, do terceiro estágio, é que vocês vejam, né, que na análise de circuitos, né, você pode aumentar a sua complexidade de circuitos, e aí se você tiver se você fizer o uso da transformada de Laplace, né, por exemplo, você pode também fazer uma abordagem padrão, né, que sirva para você analisar todos esses circuitos, como a gente fez no primeiro estágio para circuitos resistivos. Né. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Yuri tinha umas dúvidas aí com relação à lista. Deixa eu só fechar aqui a gravação, porque senão o software vai travar aqui meu computador e eu vou cair. Então, deixa eu só interromper a gravação para a gente passar para a parte final da aula.